Minha gente querida, estima-se que em 2023, mais de 2 milhões de procedimentos foram realizados pelos brasileiros. A lipoaspiração, seguida das próteses mamárias, são os procedimentos cirúrgicos mais procurados pelos pacientes. Brasil, minha gente, é o segundo colocado no ranking internacional de realizações de cirurgias plásticas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E para a gente saber tudo sobre esse assunto, hoje nós vamos receber ele que é um cirurgião plástico, o Dr. Nívio Moreira, que vai entrar na salinha da saúde e nos ajudar a entender o que é a cirurgia plástica. Doutor, boa tarde, bem-vindo! Boa tarde, é um prazer estar aqui. É sempre elegante assim, doutor? É, para hoje também, né? Bem-vindo. Doutor, o Brasil está em segundo lugar, doutor? Segundo lugar. Rapaz, o brasileiro quer ficar bonito, é? Quer ficar bonito. O brasileiro já é bonito, né? Já é bonito, mas a doutor, gente né? sabe que no Brasil... Obrigado pela parte que nos compete, nos toca, né, doutor? Né? Obrigado pela parte que nos toca, né? Ah, o Frei também é muito bonito, né? Mas hoje no Brasil a gente tem realmente uma procura. Já pela nossa herança e também porque é um país tropical, né? Nós sempre estamos expondo o nosso corpo e a gente gosta muito de sentir bem, né? Ok. Tem toda essa questão da nossa cultura também, de ficar sempre querendo ficar mais bonito, mas se sentir bem principalmente. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos muito conversar. obrigado. Minha gente, o doutor Nívio Moreira já está aqui, nosso médico cirurgião plástico. Doutor, é claro que quando a gente fala de cirurgia plástica, a gente está falando sim de beleza, de estética, mas não é só essa compreensão claro que vamos entrar na questão estética, os cuidados necessários, enfim, o senhor vai explicar, mas quando a gente fala em cirurgia plástica, também tem todo o lado da saúde em si. Por exemplo, diante de quadros de uma queimadura, por exemplo, tem que fazer uma reconstituição, um acidente, tudo isso é cirurgia plástica, doutor? Sim, a cirurgia plástica é uma especialidade médica. Claro. Então, a base da medicina é o que rege ela. Então, nós cuidamos tanto daquela parte, né, de cuidados que quando ela surgiu era reparadora, isso, numa parte geral, foi ampliando para tratamento de queimaduras também, e a parte estética que nós falamos, né, que seja cirurgias plásticas ou realmente procedimentos menos invasivos. Por exemplo, uma toxina botulínica, algum preenchimento, mas ela está sempre conectada, tanto que nós falamos que a cirurgia plástica é única. Ela não se divide, ela é tratada pelo cirurgião plástico, buscando sempre a melhora do sentimento, aquele do paciente sentir bem. Porque quantas vezes também a gente vê uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, só para você entender que quando a gente fala cirurgia plástica não é só moda, não é só estética, não. Por exemplo, uma pessoa que está se tratando do câncer, vai ter que ser retirada uma mama, né? Tem a mastectomia, ou seja, isso é uma cirurgia plástica de reconstituição, de reparação daquele tecido, tudo isso entra nesse espectro da medicina, né, doutor? Sim, Frei. Nós vemos hoje as mulheres, e claro que nós sabemos que o câncer de mama, especificamente, é uma das doenças com mais prevalência, ou seja, mais comuns no Brasil, infelizmente, né? Claro que nós temos, então, vários estágios que você pode tratar e quanto mais cedo, isso melhor é fácil tratar. Mas em casos avançados, você tem que reconstruir toda a mama. E aí a cirurgia plástica entra junto com o oncologista, com o mastologista, porque nós sabemos que a retirada da mama é muito traumática, né, para as mulheres. Uma identificação muito grande. E o cirurgião plástico vai ter um papel fundamental de conseguir reconstruir, através de próteses, retalhos, manobras cirúrgicas avançadas, para conseguir manter, então, a mama mais próximo do que era, né? Um acidente, uma fratura no nariz, ou seja, não é só uma rinoplastia, ou seja, tem toda assim, uma reconstituição para preservar realmente assim, os órgãos vitais e a funcionabilidade da pessoa, da vida da pessoa, né, doutor? Sim. E a cirurgia plástica é interessante que quando ela surgiu, ela foi para trabalhar assim, essas lesões que tinham, por exemplo, de guerra, onde as pessoas perdiam o nariz, por exemplo. E claro, isso mutilados, né? Mutilados. Isso era muito difícil, né? Imagina, isso em 1600, 2000 anos atrás, na Índia já começou a se fazer retalhos para poder fazer essa cobertura do nariz. Na Idade Média começou a se tratar essas lesões graves também de batalhas. E aí foram surgidos os primeiros retalhos, que é aquela parte que você consegue pegar uma pele de um lugar para levar para outra. E de lá foi avançando. Então, a base que começou foi realmente de tratar os feridos, minimizar essas lesões e reinserir na sociedade. Porque uma pessoa que naquela época, ou ainda hoje, né, com lesões na face muito graves, ficava mais estigmatizada, fora do convívio social. Ô, doutor Nívio, o senhor é médico, especialista, cirurgião plástico, enfim. A questão
poxa, eu estou diante do espelho, né? Eu não gosto do que vejo, né? Eu não gosto do que vejo, não me acostumo com o que vejo, acho que o que está lá no espelho não condiz com aquilo que eu sou, enfim. Ou seja, a briga com o espelho para a questão da aparência. O ser humano é assim, o brasileiro é assim também, para a gente também começar a entrar na questão estética da coisa. Assim. Sim. Nós, claro, assim, como todo ser humano, ele não gosta de envelhecer. Mas a gente tem que entender que esse é um processo natural. Então, quando nós nos olhamos no espelho, a gente tem que entender o porquê que a gente está se incomodando com aquilo. Nós sempre queremos ficar mais bonitos. Nós gostamos de usar um shampoo bom, se vestir bem. E a gente entende, então, que isso é da natureza humana. O que tem que ter muito cuidado é com os exageros. Então, a gente vê que hoje há procedimentos que vão ajudar a gente a se sentir bem conosco, né? Consigo mesmo. Claro que a gente não quer transformar assim, e também não é o nosso objetivo, alguém que tem 60 para 18 anos. Né? E também tem que se evitar aqueles exageros, que hoje está cada vez mais frequente com as mídias sociais, que a gente vê que ficam que o mundo algumas da aparência questões... parece que rege, né, doutor? Isso. Os filtros, enfim, né? Os filtros, eles começam a fazer o quê? A gente se olhar e não conseguir chegar naquela realidade. Por quê? Porque nós temos uma aparência, mas nós temos também que entender o que é o mais belo, porque se começa a usar só filtro, a gente começa a perder aquela referência do que é o bonito. E do que é o real. E do como é que nós somos. Exato. Então, assim, claro que a gente vai buscar procedimentos que vão ajudar a gente a ficar muito bem, mas nada que seja exagerado e fora da realidade. Eu sei que o senhor conhece, né? Eu gosto de acompanhar, quando tem tempo assisto, assim, mudando o canal lá. Sim. Né? Tem um programa de TV americano, né? Botched, Sim, né? Conheço. Que são dois médicos lá, dois cirurgiões, enfim, que eles vão tentar consertar o que foi feito dos exageros. Ou seja, a gente vê situações de aberrações, doutor. Ou seja, quando o senhor falou assim, ou seja, a pessoa está tão aficionada em querer fazer, ou seja, que perde o limite, o bom senso e o corpo ele é transformado de uma maneira que fica assim uma verdadeira aberração ambulante, doutor, né? Infelizmente isso acontece. Não vou dizer que é totalmente incomum, mas a gente cada vez está vendo mais essa situação. Aonde a gente começa a ter um dismorfismo corporal. A pessoa não consegue se ver como bonita. Então ela começa a fazer procedimentos atrás de procedimentos e aonde ela já perdeu o objetivo fundamental da plástica, que é se sentir bem. Ela começa, por exemplo, a fazer procedimentos não só estéticos, muitas vezes em lugares inadequados, que não são com médicos ou pessoas que são treinadas para isso, e ela vai perdendo o natural, o belo, e aí se perde nisso. E aí acontece esses casos. Eu vejo esse programa também, é bem interessante, porque ele mostra como exageros já vão transformando a pessoa do que ela era antes até mais bonita, né? Sim, em casos que realmente a gente vê que não tem como... Mas a gente encarar aquilo como natural, bonito, o que a gente é agradável aos olhos. Então tem essa questão assim, que a gente tem que entender que a cirurgia plástica veio para ajudar, enfim, em situações de saúde mesmo e, claro, tem situações da pessoa que quer um pouco modificar, buscar um pouco esta visão, essa boa visão, aceitação, enfim, do seu próprio visual. Agora, quando a pessoa decide, doutor Lívio, quer fazer uma cirurgia plástica, ou seja, quer fazer uma rinoplastia, o narizinho tortinho, enfim, tem os nomes todos vocês aí, tem lá, quer fazer uma rinoplastia, quer fazer uma blefaroplastia, que é pálpebra, e aí por aí vai. A gente conhece os nomes tudo, viu, gente? Assim, não que a gente tenha feito, mas é porque a gente estuda, tá? Né? Mas assim, diante disso, o que é simplesmente chegar lá e fazer, procurar o profissional e fazer, ou vocês, antes de fazerem, tem todo um ritual, doutor? É muito importante para a gente, e eu gosto de salientar muito isso. Nós temos que pegar e saber que é um procedimento médico. Então, recomendaria, tem seus riscos. Recomendaria primeiro, ver se o médico é um cirurgião plástico, cadastrado na Sociedade de Cirurgia Plástica, que está em um registro no Conselho de Medicina. Opa, então já deu uns critérios legais aí, deve ter um site oficial para isso tudo, né? Tem, nós temos o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e do Conselho Regional ou Federal de Medicina. Só buscar no Google, ele vai aparecer ali. Ali você já vai saber do profissional. 2, nós recomendamos então também conhecer ou pessoas que operaram com ele, verem as mídias, mas tem um conhecimento desse profissional que vai operar para ver se também ele faz as cirurgias ou procedimentos que ele quer. Saber se vai ser feito num lugar com segurança. Nós vimos agora, recentemente, notícias de pessoas que infelizmente tiveram um desfecho trágico porque fizeram num hotel, numa casa, procedimentos, fundo de quintal, e deu errado.
Ok. Por quê? Porque nós já temos todo um procedimento de segurança quando você faz num ambiente, num hospital ou numa clínica adequada com segurança. Esterilizada, né? Tudo Esterilizada. com todas as normas. Isso. Porque aí quando o médico, ele já fez essa escolha, o médico vai orientar e vai dizer assim, agora você quer operar? Vamos saber como está a sua saúde. Ok. Vamos pedir exames pré-operatórios. Ótimo, né? É o primeiro passo. Com os exames em mãos, e aí eu gosto de contar uma história muito Por boa. favor, doutor. Nós operamos recentemente uma senhora de 80 anos. Uau. Abdominoplastia, que é aquela cirurgia para tirar aquele excesso de pele. Pele. Aí a primeira coisa que foi que quem me buscou foi o filho dela. Porque ela falou que ela era muito ativa, ia na igreja no fim de semana, corria muito, mas aquilo estava incomodando muito ela. No visual, Por né? quê? Porque ela já estava com dor nas costas, porque a barriga era muito grande. Ok. Então o que aconteceu? Nós planejamos a cirurgia dela e vimos que ela tinha condições de operar. E aí isso foi feita uma avaliação com cardiologista e exames. Foi feito o procedimento dela num hospital, com UTI, com segurança. Ok. Não aconteceu nada de intercorrência, ela se curou muito bem, já está ativa, muito feliz. Opa. Até o filho falou, segura um pouquinho porque ela não vai querer fazer outra coisa. Ok. Mas é uma questão que você vê nisso, a gente é o meio para poder ajudar ela. Então ela estava com dificuldade até de locomoção, estava incomodando muito O ela. excesso de pele, o peso, né? A idade Isso. e tudo mais. E aquilo poderia atrapalhar, porque depois começava a dar aquelas infecções também, porque a pele dobra, começa a dar dermatite de contato. Então, nós ajudamos ela na cirurgia, ela ter um resultado melhor na qualidade de vida. E esse trajeto dela foi muito tranquilo. Legal. Então, muitas vezes não é a idade, é como é que está a questão da saúde. Então, a primeira coisa, ou seja, porque decidiu, a pessoa vai lhe procurar, o senhor vai pedir uma gama de exames para ver se ela reúne condições, né? E quando o doutor vai ter que dizer se não, você não pode, ou pelo menos agora, né? Ah, sim, tem uns critérios, não é todo mundo que pode fazer cirurgia plástica. A gente tem que saber se a pessoa está com condições de operar, ou seja, se tem a questão de saúde em primeiro lugar. 2, se o resultado que ela espera é um resultado que a gente consegue entregar. Não adianta muitas vezes pensar que vai ser... né, doutor? A expectativa tem que ser real. Entendi. Não adianta chegar ali, mas eu gostaria de ter aquele corpinho que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Ok. Nós vamos mudando, nosso corpo vai envelhecendo e vai tendo padrões diferentes, mas nós sempre conseguimos melhorar. E também se aquela realidade, o tempo de recuperação, se ela vai seguir aquela recuperação. Ok. Não adianta fazer uma cirurgia plástica já querendo ir no outro dia sair, caminhar, ir para festa, viajar. Tem que ter o tempo de recuperação para ter um resultado adequado. Agora, em cima de tudo isso, tem alguma idade mínima? Ou seja, de repente a gente está vendo assim no mundo das redes sociais, doutor, eu sei que está começando muito cedo, tem criança e adolescente que já é youtuber, etc., e de repente também está buscando copiar o seu ídolo, ou enfim, procurando cirurgias. Tem idade mínima? Tem para começar a fazer, doutor? Nós temos um critério muito grande que é assim, o paciente ele tem que saber o que ele vai fazer. Então, Ok. por exemplo, crianças, a gente pode até operar aquela orelha de abano. Antes de entrar na idade escolar, 5, 6 anos, porque muitas vezes tem aquele bullying, infelizmente, né? Então, quando tem uma orelha de abano muito grande, nós podemos operar. Isso já está de rotina escalonado. A questão do nariz também, alguma questão que seja depois do crescimento nasal, 14, 15, 16 anos é uma idade boa. Que não é só estética, que não é só estética, né? Isso. Então, nós podemos operar com 16. Depois dos 16, 17, aí tem que ser muito bem visto. Ok. Por quê? Operar uma mama, fazer uma lipoaspiração, já tem que ter um corpo formado. Ok. E muitas vezes isso demora um pouco mais para formar. Então, se você já tem uma mama que é muito pequena, não vai crescer, ou uma mama muito grande também é outro caso. Há meninas de 14 anos com mamas muito grandes. Nós chamamos de gigantomastia. Nesse caso, vai atrapalhar a vida dela. E aí nós, com os pais, conversamos, né, e vemos qual que é a condição para poder operar. Mas não pode operar apenas porque quer ficar parecido com um ídolo, ou que ainda não está no desenvolvimento completo, porque isso pode atrapalhar depois, inclusive, o desenvolvimento corporal mais pra frente. E lembrando, doutor, também que o senhor disse assim, lugares apropriados, oficiais, enfim, esterilizados, e com uma equipe, né, uma equipe completa, né, porque tem que ter anestesista, tem que ter tudo isso, e de repente, se tudo isso tem que colocar no papel, doutor, né? Ah, sim. Quando a gente vai planejar uma cirurgia, não é apenas o momento da cirurgia. Ok. Na nossa equipe, pelo menos, a gente vê assim, que o paciente ele tem que ser acompanhado antes, fazendo os exames com os médicos, durante e depois.
Nós temos uma equipe multidisciplinar para cuidar disso. Nós temos, então, uma nutricionista para ver como é que está a saúde dele. Nós temos uma enfermeira que vai acompanhar no antes e no depois. Na nossa equipe, a enfermeira é especial, porque ela é minha esposa, né? Ela trabalha comigo. Então, eu gosto muito porque ela consegue dar aquela visão também Como é que é o nome feminina. dela? Amanda. Amanda, um beijo para você. Parabéns pelo maridão aí, viu, Amanda? E a nossa empresa é muito familiar, né? Ok. A minha mãe também trabalha na parte do Já que financeiro, eu falei da cuidando. Amanda, como é que é o nome da mamãe? Anitta. Dona Anitta, um beijo, tá toda orgulhosa vendo o filho na TV, ó. Eu sei disso, Dona Anitta, eu sei disso, viu, né? Não, e tá aqui então para elas também, né? Algo porque a gente sempre vê, né? Aqui a Aparecida, vê tudo. E tá esse programa, então, é sensacional. Elas estão muito orgulhosas. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu queria se mandar pela televisão, mas vamos mostrar ao vivo, né? Vamos mostrar, assim, pode os nossos câmeras dar um toque aí na Amanda e da Dona Anitta aí com muito carinho, estão aí acompanhando os bastidores desse programa com muito carinho. Dá um tchauzinho para nós aí, Dona Anitta, Amanda aí, ó, que maravilha, né? Tá toda assim orgulhosa, né? E para mim é um presente estar aqui, porque, como eu falei, é a primeira vez. A gente ficou emocionado quando a gente viu já, né, à distância. E elas estavam de aniversário agora, recentemente, então foi um duplo presente também. Que maravilha, viu? Desde já, um prazer. parabéns. Que bom, doutor, que bom. Então tem toda essa dimensão de você confiar na equipe, saber que quem está junto contigo que vai estar nessa sintonia de um trabalho onde ali tem uma vida, onde ali tem uma pessoa, tem um sonho, tem uma esperança e tem que ter os profissionais certos assim para poder atender para que, seja lá na frente, tudo bem, foi feita a cirurgia, foi feita a intervenção, mas acima de tudo tem um resultado positivo, né, doutor? De segurança e de saúde, né? Sim, porque tem que acompanhar essa parte. O cirurgião plástico ele tem controle até a parte que o paciente tem alta. Depois tem que ter uma equipe para fazer esse acompanhamento no pós-operatório, a drenagem no pós-operatório. Tá. E como qualquer procedimento envolve um risco, em caso de intercorrência, tem que ter uma equipe para dar esse suporte. Ok. Exemplo, abriu um pontinho, teve alguma alteração do que a gente espera, a gente tem que estar junto para dar esse suporte. Então, tem que saber bem quem é a equipe, quem vai cuidar no pré, quem vai cuidar do pós. Eu oriento muito bem os pacientes a procurar com o seu médico quem que vai ter esse segmento. E o senhor está falando uma coisa muito interessante, porque a gente lê, a gente vê, a gente assiste, acompanha pessoas que vão buscar a questão, assim, às vezes viajam de um país para o outro, né? De um estado aqui lá para o outro, porque é mais barato, enfim, ou seja, tem toda a questão de preço aí, né, dos procedimentos, mas assim, o profissional está longe, aí acontece uma intercorrência, o que vai acontecer? Onde procurar uma ajuda imediata, né, doutor? Né? Frei, a gente tem que pensar que o procedimento pode ter suas intercorrências. Como é que o paciente vai ter acesso no pós-operatório? Muitas vezes o barato sai caro. Exato. Quer pegar por alguma... Às vezes a diferença é tão pequena que não vale a pena nem por uma questão do transporte, distância. Então, o mais importante é saber todas essas questões, onde é que vai ser o pós, se vai ter suporte, em caso de intercorrência, quem que vai ajudar. Por quê? Porque aí vai ter realmente uma tranquilidade para poder fazer um pós-operatório bom, chegar num resultado excelente e a paciente ficar feliz. Quem é que não pode fazer, doutor? Eu sei, claro, uma criança não pode, desde que seja uma cirurgia reparadora, enfim, criança, um acidente, enfim. Mas quem que não pode? Existem grupos de risco que não podem, nesse momento, não pode fazer a cirurgia? Bom, eu gosto sempre de salientar algumas situações de saúde que impedem. Se tiver alterações de saúde, por exemplo, assim, pressão alta que não está controlada, diabetes que não está controlado. Quando está controlado, a gente consegue fazer tranquilamente. Pacientes que são tabagistas, que fumam, porque isso também prejudica a cicatrização, o resultado final também. Isso também não pode, tem que parar antes. Pacientes que não estão, como eu digo assim, bem consigo mesmo, mas tem que entender o porquê daquilo. Ou seja, uma paciente que daqui a pouco quer fazer cirurgia plástica, não por ela mesma, mas por outra pessoa, para agradar uma pessoa, ou marido, ou companheiro, o que seja, não é o momento dela fazer a cirurgia. Ou que não vai poder se cuidar no pós-operatório, ou que quer fazer por uma moda, porque ela viu só, como falou, né, na mídia social, o ídolo dela que ficou diferente, ela quer fazer assim. Mas às vezes não chega, a gente não consegue chegar naquele resultado. Alguém que tem uma cintura mais larga, digamos, não consegue às vezes ficar com uma cinturinha porque a estrutura dela é diferente.
E nesse caso a gente não opera, porque aí não vai ter o resultado que a paciente espera. E é muito interessante, eu vou ter que entrar nesse tema até mesmo para alertar, porque hoje existe uma facilidade, hoje é tão simples alguém se intitular, enfim. A gente está aqui com o Dr. Nível, um médico de gabarito, né, de qualidade, né, com toda a autoridade, né, de médico, de cirurgião, enfim, e fala isso com propriedade, com autoridade, sim, mas assim, é para você ficar alerta, ou seja, essas ofertas milagrosas e, enfim, onde, né? Então, cuidado aí quando você vai procurar, que procedimento você vai fazer, porque a tua vida está em risco, é a tua vida, é a tua integridade, é a tua segurança, é o teu futuro, é o teu sonho. Você vai por um sonho e pode ser, vai por um sonho na maca, né? E pode acordar com um pesadelo muito grande, né, doutor? Se acordar, né? Frei, nós tivemos recentemente alguns casos de pacientes que foram buscar até fora do Brasil, porque era mais barato. Teve intercorrências, né, graves e não conseguiam voltar. E ficaram com sequelas, porque não foi acompanhado. Nós sabemos que realmente tem um risco, e esse risco ele tem que ser monitorado. Mas se tiver alguma intercorrência, para onde esse paciente vai? Ele tem que ter confiança no médico de dar o suporte no pós-operatório. E hoje a gente está trabalhando já com medidas de cuidados também, né? Não só para cirurgia, mas de cuidados de saúde. Como é que vai estar a questão dele estar com processo inflamatório, se ele está bem de peso, se o peso também não está fora da realidade, assim, se tem algum problema de saúde, porque nós vimos que isso também vai impactar no resultado final, juntamente. O Brasil, ele tem essa catalogado como o segundo do ranking mundial, praticamente, assim, perde para os Estados Unidos, enfim. Mas na matéria inicial eu falei que é mais a questão das próteses mamárias e lipoaspiração, é isso que o brasileiro, a brasileira mais procura, doutor? Hoje já está mudando isso? Hoje a procura é a parte estética, vamos botar assim nessa parte. E na parte estética é o contorno corporal, que nós chamamos, né, hoje lipoaspiração, a prótese de mama ou mastopexia, que é aquele aumento ou diminuição mamária. Depois vem a abdominoplastia, que é a retirada de pele. Depois rinoplastia. Em homens muito também a parte da blefaroplastia, que é também essa região dos olhos. Apesar que também está aumentada a questão do contorno, né? Também do abdômen é a mesma coisa. Antigamente o gordinho não se portava, agora está querendo já ter uma barriga mais marcada. Eu vou chamar um intervalo, doutora, claro. Assim, que depois aí, na sequência, eu vou fazer perguntas, assim. Hoje está muito em moda, praticamente, assim, essa questão como é que é do rosto, definição, como é que é o contorno do rosto, tem um nome tudo isso aí, nós né? temos harmonização facial. Harmonização, isso, não veio aqui, harmonização facial. Vamos perguntar um pouquinho sobre essa dimensão aí. Gente, o assunto de hoje, muito interessante, cirurgia plástica, tudo que você deve e precisa saber antes de tomar aquela decisão. E vamos continuar nosso bate-papo aqui com o Dr. Nível, o nosso médico cirurgião plástico que está aqui dando uma aula de como a gente tem que entender e também não é somente a beleza estética, também os cuidados necessários, porque estamos lidando com vidas, com sonhos, enfim, e é por isso que a gente está aqui hoje. Ô doutor, né, eu terminei o bloco passado falando sobre essa questão hoje a gente vê situações, mas aquele fulano é o mesmo que eu estou vendo aqui, né, porque fez uma harmonização no rosto, parece que virou do avesso, transformou, alguns parecidos, outros assim, realmente a gente não reconhece, né. É comum isso, está sendo muito procurado, enfim. Hoje, Frei, nós vemos que é uma procura muito grande, porque antigamente nós não tínhamos esses procedimentos que eram mais rápidos de fazer no consultório, com menos risco. Então hoje a gente consegue fazer de uma maneira mais tranquila, por exemplo, botar um preenchimento de ácido hialurônico. Tá. Isso vai fazer com que aquelas linhas de expressão que nós vamos acumulando com o tempo, que são as rugas, e é bom que o Pitangui, ele era um grande plástico, né, que falava muito bem que as rugas, na verdade, elas são aquelas experiências que nós tivemos na vida, né? Então ele tinha orgulho das suas rugas, e a gente tem que ter orgulho das nossas rugas também. Mas muitas vezes nós não nos sentimos bem com elas. Então nós temos hoje procedimentos que são toxina botulínica, ácidos hialurônicos, peelings, lasers e outros procedimentos que vão ajudar a gente a ter um bom resultado. Por exemplo, hoje a toxina botulínica vai paralisar essas linhas, mostrando né? Aí na tela para você, né? Essas linhas de expressão que nós temos, as rugas aqui na parte de cima, nas laterais, fazendo com que tenha um ar mais jovial, um ar que nós temos mais tranquilidade. E elas vão ter um tempo de ação que é em média 6 meses. Baixo risco, quase nada,
Só tem que ser bem aplicada por um profissional que seja habilitado. Tá. E depois de 6 meses, então fica com a textura um pouco mais rígida, não tão flácida, isso? O famoso colágeno que vai embora, né? Isso, porque a toxina botulínica ela age paralisando o músculo. Então ela evita que formem aquelas rugas, porque o músculo não consegue se mexer. Claro que tem que ser feito de maneira adequada, senão a pessoa parece que não tem expressão. Ok. Não é isso que nós Exato. queremos. Não sorri, fica o tempo todo sendo meio robótico, Você né? está triste, mas não é assim que nós queremos. Nós queremos que alinhe de uma maneira mais jovial, então ela tem que ser bem feita. Junto com isso nós temos o preenchimento, que vai fazer com que essas áreas que nós temos mais marcadas ou realmente consigam ter um perfil mais harmônico. Ele também vai ter um período que ele vai agir, depois o corpo começa a absorver. Nós temos então a parte de estimular o colágeno, que hoje tem diversos procedimentos, tanto injetáveis, que você vai utilizar também, né, de bioestimuladores, que nós chamamos, que vão fazer com que o colágeno, que vai também tendo aquela parte de ser mais elástico com o tempo, vai melhorando. Doutor, entre parênteses, a gente é bombardeado todo o tempo assim de vários produtos, cápsulas, enfim, olha, compre, porque é colágeno, porque aparece aquele rostinho bonitinho de boneca lá, a pessoa, nossa, esses produtos, eu não estou dizendo marcas assim, mas esses suplementos, complementos, chame-se o nome que for, ajudam, doutor? É verdade ou a gente está gastando dinheiro? Vou falar sinceramente, os suplementos eles ajudam, mas ninguém tomando um suplemento vai ficar com a pele lisinha, sem rugas e puxado, porque eles são acessórios, eles vão ajudar também. Mas se não fizer um procedimento, se não botar filtro solar, se não se cuidar, não vai conseguir chegar naquele que a gente vê na TV, né? E ninguém que possa dizer que não estou fazendo nada. Não, alguma coisa está fazendo, seja menor ou maior. E também nós vemos ali, né, essa marcação, né, que são os lugares onde a gente consegue amenizar essas linhas. Isso é genético também, tem gente que é jovem e já tem. Eu acho que eu levanto. É esse negócio aqui, doutor, o senhor falou assim? Eu não consigo ver muito, mas... Né? Aqui é enfim, né? Mas está muito bem. Mas assim, então tudo isso é ácido hialurônico ou toxina botulínica? Essa região superior nós usamos mais a toxina botulínica, que tem nomes comerciais que nós sabemos. Então o efeito é neutralizar o nervo. A musculatura, isso mesmo, ele trava o quê? A comunicação nervosa com o músculo. E nisso ele vai impedir que o músculo se mexa. Se o músculo não se mexe, ele não consegue fazer as linhas de expressão, que também tenho aqui nas laterais. E uma coisa interessante, as pessoas elas podem se sentir bem sem fazer procedimento. Ela pode se sentir bem com as rugas, pode se sentir bem, ela tem que fazer se aquilo está incomodando ela. Claro. Mas é importante também, o senhor falou assim, de hidratar, fazer uma boa limpeza, cuidar da pele também, que é o compromisso de todo mundo, né, doutor? Aí entra o filtro solar, entra um hidratante, enfim. Isso também a gente vai fazendo acontecer, né, conforme o tempo vai passando, né, doutor? Sim, eu digo que hoje nós temos muito mais materiais que vão ajudar isso do que no passado. 20 anos atrás nós não tínhamos quase nada, né? Tínhamos apenas toxina botulínica. Hoje nós temos uma gama de materiais, hoje tem cremes que são muito mais tecnológicos, conseguem ajudar bastante, mas tudo são procedimentos e rotinas. Claro que a gente consegue ter e como eu estava falando, você consegue olhar para a pessoa e dizer assim, nossa, mas que idade ele tem? Que idade que ela tem? Porque ela está muito bem, eu não consigo mais saber a idade às vezes da pessoa, porque se ela se cuidar, fizer exercícios, não fumar, ter uma boa alimentação, fizer uso de cremes, procedimentos, ela vai se manter jovial durante muito tempo. Agora, quando a pessoa, vamos entrar em alguns procedimentos, assim, a pessoa resolve fazer uma rinoplastia, que é uma cirurgia do nariz, ou seja, estética, ou seja, não tem desvio de septo, não tem, entendeu? Uma adenoide, né, chamada, né? Não tem mas quer fazer uma correção do nariz, ou seja, o que o senhor orienta nesse sentido? Bom, o primeiro passo é ela ver o que está incomodando, se é a ponta, se é essa parte de cima. Nisso nós faremos então uma tomografia para ver se tem algum problema funcional e aí ver qual que seria o resultado esperado dela. Hoje você consegue fazer então uma rinoplastia, não só aquela padronizada que antigamente nós tínhamos, né? Por exemplo, nessa foto ela vai trabalhar mais aquela marcação da ponta do nariz, conseguindo deixar uma ponta mais arrebitada, mais fininha, que é um padrão que nós vemos que os pacientes procuram mais. Pode-se tratar também aquela parte do dorso, que é essa partezinha do ossinho do nariz. Que às vezes meio curvinho, né? Isso, que tem muita gente que tem aquela parte mais curvinha. Ou mesmo a parte da asa nasal, que o brasileiro, como a gente fala, né, ele é muito misturado, então a gente tem todas as raças juntas, né? Então a gente tem essa parte também um pouquinho mais aberta, você pode fechar.
Mas lembra que a gente nunca quer trocar a etnia da pessoa. Ok. O problema tem quando a pessoa ela já tem o nariz largo e quer ficar com o nariz fininho. Não vai ficar bonito. Ok. Porque não vai ficar perto do como ela é naturalmente. Vocês fazem assim hoje, claro, a tecnologia está a serviço também de tudo isso. Ou seja, a pessoa quer fazer, ela vai com a foto do rosto dela e aí vai fazer um molde, um desenho no computador para ser, olha, é até aqui que eu consigo chegar, né? A pessoa começa ela se enxergar de um jeito diferente, assim, mas com uma moldura paralela, doutor? Sim, hoje, inclusive assim, às vezes o paciente leva um book, né? Eu quero ficar que nem essa atriz. Eu estava fazendo a pergunta e ele estava rindo, já, porque já tem um monte de história por trás disso tudo, né? Não, eu quero ficar com a ponta do nariz dessa atriz. Ok. Aí ela passa. Aí eu quero a base do alar. E nós, muitas vezes, não temos como chegar naquele resultado, porque aquele resultado vai depender de cada pessoa. Nós conseguimos melhorar muito. Ok. Então, hoje tem, claro, softwares que nós conseguimos usar, programas para ver como que vai ficar. Mas eu gosto de falar ao paciente, aquilo é para ter uma ideia, mas não é o resultado final. O resultado final é no procedimento cirúrgico mesmo. Mas, porque também, se ela exagera demais, ela pode achar que consegue chegar daqui a pouco com o nariz mais muito fininho. Não vai conseguir respirar, não vai ter o melhor resultado. Que é a questão do... Isso. E me preocupa muito quando esses pontos são ignorados por pessoas que, muitas vezes, não têm essa questão de pensar no paciente. Não, vamos fazer a cirurgia só para fechar isso aqui. Não pensam no nariz como um todo. Muitas vezes profissionais que não são habilitados ou que realmente não têm essa visão de uma maneira global, pensando que o nariz também tem que respirar, é o principal dele. Então, e numa blefaroplastia, porque é comum, doutor, assim, a pálpebra com o passar do tempo, a questão do colágeno, enfim, muita exposição ao sol e outras luzes, começa também com o tempo cair. E é chamada blefaroplastia, né? Isso. Nós trabalhamos na blefaroplastia a parte superior, que é essa parte quando fica a pelezinha. Inclusive, quem está nos ouvindo em casa, muitas vezes quando começa a ficar com o olho cansado, ou começa a ler e começa a levantar assim para tentar enxergar, porque está começando a pesar. Então, nesse momento, é um momento bom para procurar o médico para ver se não é uma indicação de fazer a blefaroplastia. Porque além de ser uma parte estética, ela também é funcional, porque começa a pesar, começa também a prejudicar a vista. Nós mexemos na parte de baixo, nas bolsas que muitas vezes ficam, né, com aquela parte saliente. E também nós trabalhamos para evitar aquela parte chamada ectrópio, que é quando vai envelhecendo também vai cedendo aqui, que é normal. Então nós também fazemos uma parte de cantopexia. E tem tempo isso, tempo de cirurgia, o tempo de recuperação, vai depender de paciente a paciente, se ele fizer a parte dele? Nós temos um padrão que é o tempo médio de recuperação que nós vemos pela população. Então nós dizemos assim, vai fazer vamos pegar a blefaroplastia. Em torno de 15 dias já vai ter a parte que inchou, então nos primeiros dias fica bem inchado, até o paciente nos liga apavorado porque o olho fica maior ainda, ou pode ficar roxo, ou pode ficar sangrando, então fica bem inchado essa parte. Vai desinchando naturalmente, uma semana a gente tira os pontos, depois nós vemos que com 15 dias desinchou, mas o resultado final vai demorar meses. Porque até o corpo cicatrizar, voltar ao resultado que a gente já tem imaginado, mas que sabe que vai acontecer, o paciente tem que ter paciência. Porque muitas vezes o resultado é 2 meses, 3 meses, 6 meses, ou dependendo, por exemplo, uma rinoplastia até 1 ano depois. O senhor falou da blefaroplastia, me fez lembrar, assim, recentemente, doutor, me acometeu 2 ordéolos, né, que é os terçóis, assim, né, porque aí é o entupimento da glândula que a gente tem, a glândula que a gente vai ter que lubrificar. Rapaz, assim, os 2 ficaram inchados, o oftalmologista teve que fazer uma drenagem, rapaz, é um procedimento dolorido, né, mas, assim, você falou da questão do olho que incha e dos hematomas todos, rapaz, assim, né, não é fácil, mas acontece também, né, doutor, né? Acontece e, por incrível que pareça, assim, a mulher lida mais tranquilo com isso, o homem já fica mais preocupado. Os 2 foi ao mesmo tempo, assim, tive que, né, ficar, parecia que eu estava uma luta, né, e havia perdido, claro, a luta, né, assim. Muita gente, doutor, também a questão né, do colágeno também, a papada, né, a famosa, não sei se tem o nome, assim, a papada aqui que gosta de fazer procedimento nessa região aqui, doutor. Sim. Nessa região nós temos 2 problemas. Um que, claro, com o envelhecimento essa parte vai sobrando mais pele, porque ela vai, na verdade, ela vai descolando um pouquinho essa parte que nós chamamos do platisma, que é o músculo que tem embaixo. Quando nós mexemos, né, fazendo assim, ele aparece. Então vai ficando mais flácido. E vai acumulando gordura também nessa região. Então a indicação é fazer ou a lipo, né, da região, do mento, que nós chamamos, ou lipo de papada também, que agora popularizou,
E muitas vezes você tem que fazer o quê? Algum procedimento para retrair essa pele. Nós fazemos normalmente isso simultâneo. Em pacientes que têm muita pele, é aquele corte que você puxa. Ok. Aí, eu já vi cirurgia que vai um corte aqui de trás, doutor, ou seja, tem toda uma, né? Sim. Conforme a região que você quer atingir também, né, doutor? Isso. Esse é o mini lifting ou ritidoplastia ou cirurgia da face. Tá. São casos onde a gente já tem um envelhecimento mais proeminente, onde tem mais sobra de pele, e nesse caso você vai fazer o tratamento da face como um todo. Pode associar a blefaroplastia, vai tratar essa parte que tem caída nessa região, essa parte também, né, do mento, né, da mandíbula, e vai tratar também essa parte puxando para trás da orelha. Aí o corte, ele é um corte que ele fica bem escondido, na verdade. Ele fica nessa parte bem anterior, mas ele segue para trás da orelha. Que hoje, com as técnicas de recuperação, com aulas cirúrgicas, ele fica basicamente imperceptível. Voltando a essa questão da harmonização facial, a harmonização facial é feita com ácido hialurônico e toxina botulínica, doutor? Ou tem outra, ou há bisturi por aí? Há cortes? Nós falamos que a harmonização é até você não precisar do bisturi. Ok. Depois que precisa do bisturi, aí já é cirúrgico e aí já vem. Ah. Mas hoje tem, como eu falei, toxina botulínica, preenchimento, bioestimulantes de colágeno, procedimentos externos, tipo morphios, raio-x não, lasers que você vai fazer. Você tem peelings, que daí também vão fazer com que a pele renove. É muita coisa nova, é muita coisa que chegou. O homem procura mais para quê, doutor? O homem está ficando Porque mais vaidoso. mais comum as mulheres, né? Ou seja, que tem já uma beleza natural, porém ela ainda quer ficar mais linda ainda, né? A mulher, por mais bonita que seja, ela está sempre achando que tem alguma coisa que ela quer ficar mais bonita, né? Então, assim, hoje nós temos a procura muito maior masculina. Okay. O que era um tabu antigamente, que o homem não tem que fazer nada. Hoje nós já vemos que o homem tem que usar hidratante, tem que usar protetor solar. Isso vai prevenir envelhecimento e vai deixar a pele mais bonita. Câncer de pele e tudo mais aí, né? Sim, e aí nós vemos que os procedimentos que estão se buscando mais, além do preenchimento, principalmente nas regiões do olho, também começa a cansar, também então uma parte funcional. E agora com a lipoaspiração, que também surgiu, porque às vezes o paciente também tem aquela gordurinha que não sai na academia, e pacientes que emagreceram muito ou fizeram cirurgia bariátrica, e aí sobra a pele, eles também operam. E aquele ditado, é dos carecas que elas gostam mais, assim, mas assim não funciona para alguns, então buscam os transplantes aí, doutor. Transplante é uma outra área da plástica ou da dermato que a gente trabalha fazendo o quê? Você vai tirar um folículo que já tem, porque provavelmente o paciente, normalmente é o homem, porque é ligado à testosterona. A testosterona, ela vai agir num receptor do fio de cabelo, por isso que ele cai mais nessa região de cima. E sobra a coroa aqui. E sobra a lateral. A coroa. Como a lateral não tem tanto receptor, ela não cai, então fica aquela parte, né? Pode ficar o careca cabeludo, né? Que a gente vê também, porque essa parte não cai. Então você vai pegar esse cabelo, tira muitas vezes fio a fio e bota aqui. Como é do próprio paciente, não vai ter problema, ele vai crescer naturalmente. Então não existe de um outro cabeça, né? Uma pessoa tem uma cabeça, uma cabeleira lá, eu vou comprar uns 5 mil fios lá para plantar no meu cabelo. Não tem, ou seja, de cabeça para cabeça. Não. Isso é importante, assim, a gente não pode pegar a gordura de uma pessoa e botar em outra, nem o fio de cabelo também. Mas normalmente o paciente tem bastante, né? As pessoas têm bastante aqui, então consegue tirar essa parte para colocar aqui na frente. É um procedimento que muitas vezes já é o suficiente, às vezes tem que repetir um pouco mais. E os resultados são muito bons. A pessoa parece que nunca foi careca, teve cabelo a vida toda. E pode ser feito na barba também. Tá. Pode os preenchimentos aí, as falhas aí, doutor? Porque muitas vezes tem gente, por exemplo, eu não consigo deixar fechado. Tem limite a cirurgia plástica, não? Tem, né? Tem, né? Tem. O bom senso também, né? O bom senso. Para não entrar naquele programa bot, né? Para ver os erros, né? Os exageros, as aberrações, né? Mas, por exemplo, assim, eu deixo mais aqui porque eu sempre quis deixar uma barba bonita, que nem a sua, né, Frei? Mas eu não consigo, porque aqui falha. Uma possibilidade seria fazer esses implantes nessa região. Entendi. Do próprio do próprio cabelo. Olha só. Agora me diz uma coisa, assim, uma curiosidade particular. Posso? Claro. Assim, de repente, assim, tem a Amanda, né? Isso. A Amanda e a dona Anitta, assim, a gente mostrou a foto, são lindas, né? São lindas, enfim. Mas assim, vai que a dona Anitta, assim, meu filho, né? Eu te formei, trabalhei tanto para você se formar, bem que você poderia me dar de presente, assim, né? Uma plastiquinha, né? Assim, já aconteceu isso ou não? Ainda acontece, botox, né? A tentação continua ou não? Claro, como eu falei, sempre tem algum preenchimento, botox, um procedimento que
a gente vai fazendo também, né? Mas Dona Anitta, conta essa história direito, Dona Anitta, conta essa história direito, assim, né? Mas para dizer assim, tem toda uma... A gente brinca, mas assim, se tem uma questão de saúde, se tem uma questão assim, de necessidade, é importante procurar, doutor. Ou seja, a medicina hoje, a cirurgia plástica oferece também esse bem-estar, né, doutor? Oferece. Isso é um conflito que muitas pessoas têm. Nossa, eu queria melhorar, por exemplo, minha mama, porque assim, antes da gestação, muitas vezes, a mulher se sente bem com a sua mama, é uma mama mais jovem, bonita no lugar. Depois que amamentou, a mama cresceu e ela caiu. Ok. E às vezes há conflitos muito graves, assim, da pessoa não... Ela pode fazer, mas ela acha que aquilo é fútil, é algo desnecessário e vai deixando. O que as vizinhas vão falar, né, de mim? O que eles vão falar? Ah, mas eu podia fazer esse investimento em outra coisa. E aquilo vai deixando ela e vai se incomodando. E aí ela vai querer botar uma roupa, ela não se sente bem. Hoje, as cirurgias são muito mais seguras. E acessíveis. E é um investimento que é a longo prazo. Ela vai resolver a mama dela, ela vai se sentir melhor. Operamos recentemente uma paciente que tinha 20 anos. A mama dela era muito pesada por uma parte genética, não tinha filho ainda. Ela não se sentia bem para ir para praia, usar um biquíni, usar uma blusa. Para o social. E aquilo já estava privando ela, fazia 4 anos, imagina um paciente jovem que não ia para a praia porque ela não se sentia bem. Ela operou, ela está muito feliz, muito contente. Então, não é uma parte estética, já é uma parte que é para ela se sentir bem, para o convívio, é uma parte, eu diria, reparadora, inclusive. A senhora que nós operamos agora também, ela já estava limitando as funções dela. E muitas mulheres depois, elas ficam com esse receio, mas será que eu vou... Não é uma coisa que eu estou gastando comigo, porque a gente vê assim, né? Principalmente a mãe que tem os filhos, ela pensa em todo mundo e vai deixando dela para depois. E aquilo ela vai incomodando, ela não vai se sentindo bem, ela vai se retraindo. E muitas vezes ela investir nisso, eu digo que é um investimento mesmo, para ela se sentir bem, ela vai conseguir ter mais tranquilidade, mais qualidade de vida e conseguir curtir coisas que muitas vezes ela se priva de fazer. Ou ir para a praia, ou usar um biquíni, ou usar uma roupa que vai deixar ela feliz. Tem pessoas também, doutor, que, me preparando para o tema aí, muitos lipomas pelo corpo, que são gorduras localizadas, muitos lipomas. Isso também é passível de uma cirurgia plástica? Sim. O que é o lipoma? O lipoma ele é como se fosse uma célula normal da gordura, só que ela começa a crescer demais. E ela vai fazendo uma bolinha de gordura mesmo. Aquela bolinha, quando ela é pequena... Subcutânea. Você às vezes pode sentir uma bolinha, isso aqui que é essa bolinha aqui... Claro, vai no médico para ver se não é nada, mas se for um lipoma, ela pode ficar ali pequenininha ou pode crescer. Nós vemos lipomas, às vezes, que são grandes. E nesse caso, o tratamento é extremamente tranquilo. Você vai fazer um corte, vai retirar ele inteiro, né? Normalmente é uma bolinha pequena, você retira, faz o fechamento, está curado. Olha que interessante, gente. Como a cirurgia plástica, ela veio, né? Já está aí, é uma realidade, é um fato, para ajudar. Estética, sim, estética, mas acima de tudo, qualidade de vida, saúde, minha gente. E já estamos de volta ao vivo aqui com o nosso programa Saúde e Fé pela nossa rede Aparecida de Comunicação, minha gente. O assunto de hoje, cirurgia plástica. O nosso convidado, o Dr. Nívio Moreira, nosso médico cirurgião plástico, que aceitou nosso convite e está dando aqui uma aula de como a gente pode entender esse complexo chamado cirurgia plástica, né? Quando que é usado, quem pode, quem não pode, viu? Doutor, muitas perguntas chegando aqui sobre a cirurgia bariátrica, né? A gente falou de rinoplastia, blefaroplastia, né? Outras plastias, enfim. Mas a cirurgia bariátrica, ou seja, a pessoa fez a cirurgia, mas está lá, não está conforme o seu gosto porque tem excesso de pele e acha que fazendo muito exercício, tentou, mas não conseguiu. Tem solução, doutor? Tem. A cirurgia bariátrica, ela vai diminuir o peso muito rápido. Então, o paciente tinha um peso muito grande, ele vai começar a perder aquele peso de uma maneira, às vezes em 6 meses já perdeu 30, 40 quilos. Mas a pele vai sobrar. E a pele sobrando tem que ser tratada também, porque senão pode dar aquelas lesões de pele, dermatites. Então, você vai tratar de uma maneira que vai conseguir deixar retirando a parte da pele para ter uma qualidade de vida. Hoje, as cirurgias que nós fazemos mais na cirurgia bariátrica começa com a parte das mamas nas mulheres, abdômen, quase todos os pacientes que fizeram, homens ou mulheres, e também as cirurgias que vão retirar aquele excesso de pele, tanto do braço, das coxas e das costas. E em alguns casos, inclusive no rosto, porque talvez às vezes o rosto pode ceder demais. Então são cirurgias que têm que ser feitas de uma maneira planejada, ou seja,
2 cirurgias, no máximo 3 associadas, para não ser uma cirurgia muito grande, porque você tem que mexer em quase todo o corpo. Ok. Doutor, a gente ouve literatura, a lipoaspiração, né? A gente vê aquele movimento, né, uma canopla, sei lá, né, que o médico está fazendo, ou seja, e muitos, a gente vê literaturas, inclusive, assim, de pessoas que não voltaram disso, ou perfurou um pulmão, perfurou não sei o que lá, etc, etc. Existe esse risco? Por que isso acontece, doutor? Bom, o que tem um risco, que é o risco de qualquer procedimento. Okay. Na lipoaspiração, nós usamos uma cânula, que é essa parte, Okay. que ela vai trabalhar onde? Ela vai trabalhar entre a pele e a musculatura, tirando aquele excesso de gordura que tem naquela região. Claro que a cânula, ela é uma parte mais fina, então ela tem que ser muito bem posicionada para não acontecer esses riscos. É um risco inerte ao procedimento? Claro, essa questão da perfuração, que é o que todo mundo tem medo, é muito rara. Nós falamos assim, que hoje é uma cirurgia plástica, o risco de ter alguma complicação grave, tipo morte ou um óbito, ela é muito menor do que qualquer outros procedimentos que a gente às vezes vê que são mais comuns. Por exemplo, tirar uma vesícula. Okay. O risco de morrer tirando uma vesícula é 15 vezes maior do que fazendo uma cirurgia plástica. Mas, infelizmente, quando acontece esses casos que são dramáticos, tem uma repercussão. Porque são casos que são muito raros e, infelizmente, acontecem muito com médicos que não são cirurgiões plásticos. Ou como, por exemplo, soube de um caso que aconteceu, como eu falei, são muito raros. Mas eles podem acontecer quando não tem preparo da pessoa ou não está habilitada a fazer esse procedimento. Okay. Por exemplo, soube de um caso que era um médico ortopedista que estava fazendo uma lipoaspiração num lugar inadequado e aconteceu um óbito. Eu não vou chegar e vou fazer o quê? Colar um osso de um paciente, pegar e fazer uma correção de fratura. Por que às vezes as pessoas elas se submetem então a fazer lipoaspirações em lugares inadequados com pessoas que não são competentes? Exato. Existe o risco, mas às vezes as pessoas elas ignoram. E claro que nós trabalhamos com a questão de intercorrências. Se acontecer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Entendi. Tem UTI, tem procedimentos, tem uma equipe médica que, caso tenha alguma intercorrência, vai trabalhar nisso. Mas não são casos comuns, são extremamente raros. Interessante, viu? Por isso a gente, como disse o doutor lá no início do programa, procurar o profissional, o que ele faz, se ele está gabaritado, se ele está classificado, se ele é oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, enfim, tem que pesquisar tudo isso. Pergunta chegando aqui, vamos encaminhar para o doutor Nível. A Jaqueline Santos, de Ubatuba, São Paulo. Boa tarde, Jaqueline, Deus te abençoe. Bem-vinda, Jaqueline. Eu tenho vontade de fazer uma lipoaspiração. Quais exames devo fazer antes do procedimento? Pergunta a Jaqueline, doutor. Numa lipoaspiração, nós pedimos, então, primeiro exame de sangue, para ver como é que está a anemia, se não tem alguma alteração também. Nós também pedimos a questão de exames de parede abdominal, ultrassom. Jaqueline, isso é muito legal saber que você já está planejando. Então, primeiro, passe com o seu médico, veja se você está bem de saúde, peça exames de sangue, exames do coração, ou veja com o cardiologista, e também da parede abdominal, se não tem hérnia ou nenhuma outra alteração. Muito bem, Jaqueline, vale a pena perguntar. Mais perguntas chegando aqui no nosso Saúde e Fé. A Rita Nascimento de Campinas. Boa tarde, Rita. Bem-vinda também ao Saúde e Fé, Rita. Como é feita a cirurgia para retirar as próteses de silicone? Colocou, agora quer retirar. Boa tarde, Rita. O explante, que é a retirada da prótese de silicone, você vai fazer um procedimento que pode ser só retirar a prótese e deixar com que a mama fique no lugar e cicatrize. Ela vai ficar uma mama pequena, sem a prótese. Ou em casos que são mamas que já estão maiores, já estão pesadas, nós vamos fazer a mamoplastia ou mastopexia, sem a prótese. E nesses casos você pode inclusive pegar e botar gordura nas mamas, para poder fazer com que aquela mama que antes agora tinha prótese, sem a prótese ainda tenha um volume, mas baseado então na sua própria gordura. Nesse caso, doutora, a troca de prótese, assim, a pessoa não quer nem aumentar nem diminuir, né? Ela quer manter a mesma que ela tem, tá bom? Se acostumou, etc. De tempos em tempos ela tem que trocar ou aquela fica ali por 30 anos, 40 anos? Doutor? As próteses mais modernas, elas têm uma duração muito maior. Antigamente era 3 anos, 5 anos, passou para 10 anos e hoje nós falamos que são tempos indeterminados. A empresa dá, claro, uma garantia muito grande. Okay. Eu não gosto de falar vitalícia, porque vitalícia parece que o paciente vai ter 90 anos e ainda pode ter com essa prótese, mas a gente não precisa mais trocar que nem antigamente trocava, em tempo determinado. Mas aí que tem que fazer um acompanhamento. Se a prótese está tudo bem com 10 anos, pode continuar. 20 anos, está tudo bem com a prótese? Vai mantendo nesse caso. O que é estar tudo bem com a prótese? Se não tem, não tem rompimento, tá. Se faz um exame de ultrassom ou uma tomografia ou ressonância, ela não está rompida,
ela não está com áreas de inflamação em volta da prótese, não tem nada de contraturas capsulares também. Ela atrapalha numa mamografia, por exemplo? Hoje as mamografias elas têm um protocolo que para pacientes com prótese. Tá. Então a paciente vai botar a mama, vai ficar fazendo uma compressão, mas dá para ver a prótese tranquilamente. Entendi. Mais perguntas chegando aqui no Saúde e Fé. A Rosângela Mota, de Guaratinguetá. Boa tarde, Rosângela. Bem-vinda ao nosso programa também, viu? O que é cirurgia plástica reconstrutora? Boa tarde, Rosângela. Essa é uma pergunta muito legal. Nós consideramos reconstrutora aquela que você vai fazer com que recupere uma função que já existia. Por exemplo, assim, tem um corte, você vai fazer com que fique com o corte mais fino. Teve um câncer de mama, vai reconstruir aquela parte. Ou quando tem alguma lesão maior, ou que se o paciente passou por exemplo, algum procedimento, ficou uma cicatriz que não está bonita, ele pode fazer uma cirurgia para reconstruir aquela parte. Essa é a cirurgia reparadora ou reconstrutora também. Uma pessoa, doutor, que passou, nesse caso, assim, um câncer de mama, teve que tirar uma das mamas, enfim, a mastectomia, e foi oferecido, por exemplo, a possibilidade de ela fazer a reconstrução, né, ali, mas ela não quer por medo de cirurgia. Passando 5, 10 anos, se ela resolver, ela pode voltar a fazer, doutor? Pode, eu recomendo. Muitas vezes, essa trajetória, às vezes a paciente já está cansada de procedimentos, já está, como eu vou dizer assim, não está... O câncer machucou muito. Machucou muito, e ela tem que curar a alma dela. Então a gente tem que dar o tempo para ela se sentir bem para fazer. Okay. Agora, se passou 5 anos, 10 anos, claro que ela pode fazer, porque isso vai ajudar ela também a se sentir bem. Entendi. E eu recomendo que se faça. E muitas vezes é mais seguro até fazer no pós-operatório imediato. Porque já tá, quando você já se retira aquele câncer, já se refaz a mama, ela já sai sem esse trauma de ficar às vezes sem Porque a pessoa, muitas pessoas usam uma prótese externa, enfim, para fazer equiparação. Sim. Mas às vezes pesa, é um desconforto, enfim. Então, passando 5, 10 anos, ela tem o direito de voltar a fazer? A pergunta é essa. Sim. Hoje, além de voltar, é uma cirurgia que ela é paga pelas tanto operadoras e o SUS oferece. Então, depois, são cirurgias que essas reparadoras, os planos, ela tem direito, o paciente tem direito a isso. E quem teve câncer tem o direito também de fazer a reconstrução, tanto pelo SUS, tanto pelo convênio ou particular. Nesse caso, só para a gente entender como é que é feito isso, essa reconstrução. Vai tirar tecido da onde, que parte do corpo que vai emprestar, doutor, aí? Vamos lá. É muito legal porque, assim, eu digo legal a técnica que a gente vai dizer. Porque antigamente você só podia fazer o quê? Só o fechamento da área e se botava uma prótese. Mas não ficava, às vezes, equilibrado com um lado com o outro. Hoje nós conseguimos, com as técnicas, a gente gira uma parte do tecido do abdômen. Aquele tecido que a gente tira na abdominoplastia, você pode subir ele e cobrir. Nós podemos fazer tirando da parte das costas também. E se não tiver essa outra situação, você pode usar expansores cutâneos, que são como se fossem balões. Você coloca um balãozinho aqui, ele vai enchendo de água, com soro fisiológico, na verdade, e ele vai fazendo com que a pele distenda. Depois que ela está no tamanho normal, você bota uma prótese para poder equalizar com o outro lado. Que interessante. Então, solução, quem já fez a mastectomia e quer, tem o próprio sistema, oferece também essa reconstrução mamária. A Gisele Souza de São José, lá em Santa Catarina, também está acompanhando o Saúde e Fé. A gente agradece de coração, Gisele. É possível realizar 2 ou mais cirurgias plásticas ao mesmo tempo? Eu quero fazer uma blefaroplastia, uma rinoplastia e tirar a papada, né? Boa tarde, Gisele. Essa pergunta é boa porque assim, a gente pode fazer 2 cirurgias ou mais ao mesmo tempo, desde que tenha, então, a segurança e que o tempo não seja muito longo. Não dá para querer resolver tudo numa vez só, porque aí você vai estar impondo em risco a saúde, porque se são cirurgias muito longas, aumenta o risco cirúrgico. E o cirurgião plástico ele sempre vai cuidar primeiro é o risco cirúrgico. Então, se ele puder falar para o cirurgião que vai lhe atender, dizer que ele, nesse caso, só pode fazer uma, confia nele, que ele vai poder só fazer uma. Alguns casos podem fazer 3, são cirurgias menores, não tem problema, pode ser efetivado. Muito bem, como vale a pena perguntar, viu? Mais perguntas? A Juscelina Sena, de Curitiba, no Paraná, também está acompanhando o Saúde e Fé aqui na nossa rede Aparecida. Boa tarde, Juscelina, Deus te abençoe, viu? Qual é o tempo de recuperação e os cuidados após a cirurgia plástica? Juscelina, então, essa pergunta é muito boa. O seu tempo de recuperação vai ser o necessário para você estar bem, para fazer essas atividades diárias. Esse tempo, normalmente a gente fala em 15 dias, 20 dias, mas pode ser até um mês. Procedimentos menores, tempos menores. Procedimentos muito longos, cirurgias associadas, mama, abdômen, vão ser necessários, então, tempos maiores. E nesse caso tem que ver com o médico qual é o tempo necessário.
15, 20, 30 dias ou mais. Considerando também, doutor, que tem pontos, suturas aí, a pessoa não pode sair, sentiu-se bem, já está andando, correndo, aí pode soltar os pontos também, doutor. Né? E infelizmente acontece. Esse tempo que a gente fala de recuperação é recuperação para voltar às atividades do dia a dia. Claro que se eu vou querer pegar peso, ou ir para academia, ou correr, ou escalar, ou fazer alguma atividade maior, o tempo necessário é maior. Aí vai para 2 meses. E o tempo final de recuperação plena, onde o corpo já voltou à função total, às vezes é 6 meses a 1 ano, né? Porque aí, claro, já está recuperado os vasos linfáticos, toda essa parte. A pessoa tem algumas cicatrizes pelo corpo, tem um tecido fibroso que se formou, tem um nome, doutor, ali. Pode se retirar, fazer, né? Porque aí, numa época, a gente vê a propaganda, usa esse produto, esse gelzinho aqui, que ele vai colocando, ele vai tirando, vai desaparecendo as cicatrizes. Ou seja, isso é ilusório ou, no caso, uma cicatriz pode ser feita ali no local, uma nova cirurgia para tirar aquele tecido fibroso, né? Pode. Um exemplo que nós temos é a cicatriz da cesárea nas mulheres. Okay. Muitas vezes na cesárea, por causa dos hormônios, ela fica uma cicatriz mais grossa ou um queloide. Isso, queloide, eu estava tentando lembrar o nome, queloide. A diferença de uma cicatriz que nós chamamos normotrófica, que é aquela cicatriz fininha, da hipertrófica, que é aquela cicatriz mais alargada, é porque na cicatriz fina ela já fez uma cicatrização completa e ela já ficou agora uma parte mais fina, que seria a cicatrização padrão. Em alguns casos, a cicatriz ela pode ou alargar ou ficar mais grossa. Isso vai depender até de fatores do próprio paciente. E, infelizmente, menos de 5%, 3%, a cicatriz ela não para de fazer o processo de cicatrização. Ela cresce para fora da cicatriz e aí é o queloide. Hoje, o tratamento dessas cicatrizes, quando é hipertrófica, você retira ela, faz a sutura, usa colas, você consegue deixar ela mais fina. Quando o paciente já tem queloide, o tratamento às vezes tem que ser um pouquinho mais complexo. Cicatrizes hipertróficas, pomadas ajudam, procedimentos laser ajudam também. Queloide já não, você tem que retirar a cicatriz, usar corticoide ou até fazer aquela radiação chamada beta-terapia, para que a cicatriz fique fininha e não incomode. Ok. E aquelas, hoje a gente vê também um protagonismo muito grande na literatura, sobre cirurgias HD, isso também está bastante na moda. O que é isso, doutor? A cirurgia HD seria a cirurgia de definição, principalmente em lipoaspiração. Que como a gente vê, assim, 4K, HD, High Definition, é isso mais ou menos? Daqui a pouco o pessoal começa a botar outros nomes, né? 8K, daqui a pouco, né, vem também. Mas são cirurgias que elas tentam buscar mais a definição muscular. Antigamente, a lipoaspiração, nós fazíamos só retirada da gordura. Com a lipo, você tirava a gordura. Hoje, as técnicas mais modernas, você consegue fazer com que aquele desenho da musculatura seja feito de uma maneira a também deixar, né? Então, gominhos, marcações. E agora, mais recentemente, nós temos técnicas, por exemplo, a lipo de média definição ou a lipo de ultra definição, onde você está já planejando deixar a musculatura mais em evidência, fazendo assim um resultado mais natural e que o paciente também consiga conservar mais tempo. Porque se ele engordar, ele perde aquele resultado. Com essas lipos mais modernas, ele consegue ter um resultado mais a longo prazo e também de uma maneira mais bonita, assim, mais definida. Estrias são passíveis de cirurgia ou não? Como é que é? Estrias, olha, são um problema, né? Porque as estrias nós conseguimos amenizar com os procedimentos estéticos. Estrias que são muito grandes, aí tem que ser retiradas elas cirurgicamente. Por exemplo, aquelas estrias da gravidez que ficam realmente muito chamativas, às vezes não se consegue só com procedimentos de ácido hialurônico, estético, lasers, abrasões, deixar elas sem aparecer. Porque a estria, ela é um rompimento da pele por dentro. É como se a parte de fora da pele está íntegra, mas por dentro ela rompeu. Pacientes jovens, eles têm uma gestação e a pele ela abre inteira, porque ela tem uma pele mais dura. E isso vai fazer com que ela não consiga voltar depois porque teve aquela cicatriz interna. E nesses casos, infelizmente, às vezes só com a cirurgia para retirar. Doutor, muitas pessoas usam a questão cultural, moda, enfim, né? Usam aquelas argolas no ouvido, né? E fazem aqueles furos, buracos, enfim, e vão alargando, colocando, enfim, colocando... Amanhã depois se arrependem, fica aquele excesso, né, de pele ali. Tem retorno nisso? Que procedimento cirúrgico que se oferece? Frei, essa pergunta é muito boa, porque quando nós temos o alargador, e se eu puder entrar numa parte hoje por também, favor. que a juventude às vezes começa a questão de modificações corporais extremas,
começa a botar aqui ou... Não, a gente tem que sempre entender, porque assim, você vai fazer uma modificação no seu corpo, muitas vezes você não consegue voltar atrás. Quando você coloca uma argola que ela vai ser muito grande, o corpo não vai conseguir voltar como era antes, você vai ter que fazer um corte para reposicionar. Então, muitas vezes, você fazer cortes em outras áreas, nós chamamos até de mutilações, né? Aquelas alterações corporais extremas, tem que pensar muito bem, porque você às vezes não consegue voltar atrás. Entendi. Nós temos hoje a tatuagem, mas você consegue remover Isso que eu ia ela. perguntar. E a tatuagem, doutor? Quando a pessoa resolve se pintar todo o corpo, praticamente o rosto, assim, me arrependi, amanhã depois a pele está flácida, está virando um código de barra, etc. Eu me arrependi. Tem como sair isso? Sim. Tatuagem hoje, pelo menos a gente tem o laser para retirar a tatuagem, que é um procedimento mais caro, mas é bem efetivo. Então, se arrepender, você consegue tirar. Ele não pega muito bem alguns pigmentos, apesar que os mais modernos já conseguem retirar também. Mas como eu falei, é um tratamento caro, doloroso, longo. Então a gente sempre fala para as pessoas, né, para pensar muito bem antes de fazer alguns procedimentos ou mesmo tatuagens. Se é aquilo que realmente ela quer, porque tem algumas questões que você não consegue mexer. Tem gente que às vezes corta um pedaço da orelha, como é que vai reposicionar um pedaço da orelha de novo, né? Esses dias nós vimos alguém que cortou um pedaço do nariz, isso eu já acho que é uma automutilação desnecessária, Exato, né? não é legal. Perdeu a noção de realidade, bom senso. Né? E aí não vale a pena, eu não recomendaria fazer isso. Então, se não recomendaria fazer isso, o que o senhor recomendaria então agora para quem está em casa assistindo aquela mensagem do Dr. Nívio? Minha mensagem é, principalmente, a gente tem que se aceitar bem, porque a beleza hoje não é um padrão. Okay. Então a gente tem que entender que a gente pode se sentir bem fazendo os procedimentos que vão nos ajudar. E o cirurgião plástico, ele é esse que vai estar do seu lado para fazer essa transição para o seu melhor momento. Então, consulte o cirurgião plástico, converse com ele, veja o que lhe incomoda, veja se os procedimentos são, por exemplo, harmonização facial, algo maior, e pode confiar. Vai com ele que ele vai te dizer se pode ser feito ou não, para ter o melhor resultado e se sentir bem. Que não é isso que a gente quer, né? No Exato. dia a dia a gente quer se sentir bem, envelhecer bem e bonito. E a gente pode fazer isso com segurança. Muito bem, gente, que bate-papo fantástico, né? Esclarecedor, bonito, né? Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Nívio Moreira. Está na tela todos os contatos dele, Instagram, enfim. Vale a pena seguir, tem dúvida, ele posta vídeos também, ele esclarece lá no canal dele, enfim. Então vale a pena segui-lo também para tirar. E na dúvida, gente, pergunta para ele, doutor, eu quero fazer isso, aquilo, moro em tal estado, manda contato com ele. Esse médico, esse profissional, ele é gabaritado, então ele vai também dar essas dicas fantásticas para você. Vale a pena segui-lo, viu, gente? Doutor, eu queria imensamente agradecer, foi uma aula, o senhor se comunica muito bem, então que não demore muito para voltar, viu? Né? Foi uma honra estar aqui nesse programa maravilhoso aqui no Santuário. Foi um duplo presente. Agradeço demais essa oportunidade. Obrigado, Deus abençoe e parabéns pelo seu trabalho, viu? Mais uma vez um beijo para a Amanda e para a dona Anita, né? Com muito carinho, viu, gente?